Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui com o programa Rede Aquários. Hoje nós vamos falar de emoções. Como é que nós podemos viver e aprender com esse turbilhão de emoções que muitas delas às vezes a gente não consegue controlar. Para isso nós estamos recebendo duas convidadas muito bacanas. A Cristiane Ganzo, da Bororó 25, e a parapsicóloga Edith Didonê, que vai explicar para a gente como é que funciona essa relação entre as emoções e o nosso cérebro. Nós gostaríamos também de convidar você para curtir nossa página no Facebook e também para acessar o nosso canal no YouTube. É muito importante a sua participação. Agora nós inauguramos uma nova série de programas gravados aqui no Jardins Eventos, que fica na Zona Sul de Porto Alegre. Essa casa maravilhosa que vocês estão vendo ao fundo e que também vocês estão vendo imagens nesse momento. É uma casa ideal para que se faça casamentos e eventos empresariais, fica de frente para o Rio Guaíba, tem total privacidade, é um show imperdível, mas vocês vão acompanhar aqui as imagens conosco, vocês vão ver que cenário para uma festa de respeito. Já voltamos! Presença muito bacana aqui no Rede Aquários, pela segunda vez, é a da Cristiane Ganzo, lá da Bororó 25, que fica aqui na Zona Sul, né? Nesse lugar maravilhoso, bem pertinho, aliás, dessa casa que você está curtindo aqui, que é Jardins Eventos. Vem para a Zona Sul é tudo de bom, né, Cristiane? É uma maravilha aqui. É uma maravilha, né? Ah, é muito lindo. A gente está se sentindo aqui em Florianópolis muito hoje. Lindo. É muito lindo aqui. Não desmerecendo a Muito nossa linda lindo. cidade de Porto Alegre. A Cristiane é graduada em Psicologia e pós-graduada em Clínica Psicanalítica, diretora da Bororó 25, que é um espaço dedicado a uma reflexão mais filosófica, né? Das coisas do nosso cotidiano, né? E um pensamento sobre o que é a vida, por trás da vida que a gente leva, daquela que a gente vê de verdade, né? A Bororó também tem um método próprio, que se chama método Curaçao. Curação. A cura pela ação. Maravilha. As pessoas dizem muito curaçao, eu acho que se lembram também de curação, de coração. É cura pela ação, curação. Cura pela ação, que é bacana e eles também têm livros editados e os livros são fantásticos, super acessíveis e bem transformadores. Cristiane, nós trouxemos aqui hoje para falar de crises emocionais, porque até está chegando agora um workshop que vocês estão produzindo que se chama Como Navegar na Crise, Isso. né? E por diversos motivos as emoções são às vezes um turbilhão que a gente não consegue controlar, né? Verdade. Quais são as recomendações e os alertas que vocês têm para nos dar, para o público que está em casa? Olha, Carla, o que a gente entende que é o antídoto da infelicidade e das maiores tormentas é a desidealização. Então, muitas vezes as crises são o resultado de uma idealização que a gente faz. A idealização é sempre um mecanismo inconsciente. Então, a pessoa constrói uma expectativa. Exato. E a vida é bem diferente das expectativas. Por sorte a vida é diferente, porque eu acho que seria uma chatice e também aí haveria o choque das expectativas, né? Porque cada um tem um interesse, então se a vida fosse a gratificação de todas as expectativas ia ser muito complicado também. Então basicamente a crise é a reação da pessoa frente a um mundo que se apresenta para ela completamente diferente do que ela gostaria que fosse. E ela não está preparada, ela nem pensa nessa possibilidade. Nós em geral não estamos preparados para que a vida seja como ela é, simplesmente. Nós fazemos uma maquiagem na vida e distorcemos a vida para que ela se amolde nos nossos moldes, né? Mas felizmente a realidade se impõe e a realidade é uma bênção.
a bênção da realidade, porque nada é tão ruim quanto o nosso pensamento e nem tão bom quanto os nossos sonhos. Então é importante que a gente construa um viver, Carla, sem expectativas, porque é possível. É possível que a gente adote cada vez mais uma postura de xícara vazia, assim, e de recebimento e de acolhimento para o que se apresentar. É claro que isso não quer dizer que a pessoa não planeje o seu viver ou que a pessoa não invista no seu viver fazendo boas escolhas. Nada disso, a gente recomenda, e é o que eu faço na minha vida, eu olho para a minha vida e vejo dentro do cenário possível o que é passível de composição, ou seja, essa é a circunstância que está dada, como é que eu faço para me fazer feliz nessa circunstância? Então, se tem uma crise econômica, por exemplo, que tem uma circunstância bem importante, tem uma metáfora que é assim, muito antiga, que é nas crises alguns choram e outros vendem lenço, né? Então é importante que a gente se posicione frente às crises, frente à realidade material da vida e escolha alternativas criativas. E a criatividade, ela ao contrário do que as pessoas pensam, que está ligado à idealização e a uma ideia meio mágica da vida, a criatividade está ligada exatamente a essa observação da vida e das nossas ferramentas para criar dentro do possível coisas transformadoras. E não, assim, saídas mirabolantes, né? Eu tenho vivido uma experiência que tem dado certo e foi crescendo em mim. Quando vem uma situação muito difícil ou uma situação que a princípio eu consideraria negativa e eu ia ter uma reação às vezes emocional muito forte, eu imediatamente me alinho e digo, não, tá certo, eu só não estou vendo agora o motivo pelo qual está certo, mas eu vou respirar. Porque mais né? 2, 3 dias isso vai clarear e eu vou entender que isso está certo, porque existe uma sabedoria universal, né? Uhum. E eu acho que não só existe uma sabedoria universal, como existe a manifestação dessa sabedoria universal dentro de nós. Então, quando a Carla diz que ela se alinha, né? Eu me lembrei agora da minha coluna, assim, alinhar. Quando a gente se alinha e respira com humildade, ou seja, a gente inspira e expira com gratidão por essa maravilha que é a gente estar vivos. É uma maravilha você aí sentado em pé, com a sua família sozinho, podendo nos ouvir. É uma maravilha que a gente está vivo, é uma maravilha que a gente possa desenvolver uma relação com a existência de gratidão. A gratidão amplia as nossas possibilidades, né? Quando a gente inspira amor e expira gratidão pela oportunidade que a gente está tendo, acho que certamente nós nos apaziguamos e essa serenidade faz com que a gente possa ver a parte que quem sabe está cheia do copo, né? Tem a parte do copo que está cheia e a parte que está vazia. E aí a idealização faz a gente olhar para a parte vazia. Mas tem uma gotinha, de vez em quando tem uma gotinha, sacode, olha com bastante amor e procura essa gotinha, porque tem. Tem sim. Tem. E é uma delícia, porque é um voto de autoconfiança que você se dá naquele momento, né? De que veio aquela informação, aquele estado, digamos assim, que em outro tempo é de se rasgar, né? Então, mas é um processo natural. E aí você se deu uma confiança de acreditar que está certo e que você vai conseguir ver. E naturalmente aparece que era o melhor caminho aquele. Na hora você não achou, mas era o melhor caminho aquele, né? Para tudo. Sabe, Carla, eu tenho usado um fiozinho assim no meu pulso, que é um fiozinho para me lembrar que às vezes tudo fica por um fiozinho. Ei, maravilha! É um marcador, a gente chama na Bororó, a gente chama marcadores, né, do método curação. Então, um marcador de que às vezes eu estou por um fiozinho, mas eu posso. Oi, gente, inspirar. Ó, olha só, essa do fiozinho é grande, né? É grande, porque a gente tá na vida, alguns fiozinhos, quem sabe. Né? Às vezes tem um fiozinho que a gente se agarra no fiozinho. E aí eu olho muito para mim quando eu tô assim, revoltada com alguma coisa, quando eu tô irritada, quando eu tô braba, quando eu tô desassossegada. Eu penso uma coisa
do método curação, que é o acolhimento. E aí eu penso assim, o que será que eu não estou acolhendo? E como que eu faço para acolher? E aí respirar é a primeira medida, inclusive, para equilibrar os neurotransmissores, né? A nossa bioquímica, baixar os nossos níveis de cortisol, para que a inteligência se manifeste, uma vida inteligente em nós, né? Eu encontro muita gente que me comenta na rua, assim, que adora o nosso programa, pelas dicas que a gente traz, né? Então, essa do fiozinho, acho que vai ser muito útil para muita gente, né? Eu tô com o meu fiozinho aqui e cuido dele e me inspiro nele. E para mim tem sido muito bom ter um marcador. Maravilha. Cristiane, agora vocês estão lá, tá chegando a época, né, do Navegar na Crise, que é um workshop com inscrições gratuitas na Bororó 25. Você pode frequentar a Bororó 25 não só com workshops, mas também participando de cinema, tem sempre uma discussão depois de cada filme. Isso é muito legal e isso está aberto ao público. Acessa lá o site www.bororó25.com.br e vê como é que você pode participar, porque é uma oportunidade de fazer amigos, de discutir problemas que são seus e são de muita gente, né, Cristiane? Com certeza, o fato da gente não estar sozinho, né? Isso. É a rede, né? Conexões. A rede nos ampara, a gente se ampara nas redes, né? Então sim, a gente é uma grande rede, vem que tem sempre lugar. Vamos participar, dia 10 de março, às 19h30, então tem esse primeiro workshop, Navegando na Crise, mas tem sempre atividades lá, você fica ligado que tem de tudo, do bom e do melhor com essas poderosas aqui, que são umas poderosas lutadoras rainhas. Gostaria de deixar uma mensagem para essa galera? Olha, aproveitando que a Carla lembrou, né, da mensagem do fiozinho, o que eu acho que é importante é a gente ter marcadores, né? Os marcadores, eles nos ajudam nas cenas e nos momentos difíceis, eles nos lembram que a gente já passou por momentos exigentes e que a gente saiu deles. Então, constitua você o marcador que você quiser, mas sim, faça um marcador esse que a Carla falou, de se centrar, um marcador de respirar, um marcador de humildade. E aí sim, atravesse os seus momentos exigentes. Vamos fazer um brinde para essas pessoas maravilhosas que estão em casa. Que lindo! Um brinde a você. Um brinde, querida. Nossa, saúde. Bem, pessoal, eu estive aqui na outra ocasião falando do envelhecimento precoce e falei que o envelhecimento precoce traz doenças degenerativas e também falei que nós deveríamos suplementar colágeno por questão de necessidade. E falando em colágeno, muita gente pergunta onde achar colágeno, que tipo de colágeno eu devo consumir. Nós temos no mercado dois tipos de colágenos básicos, colágeno normal, que vocês encontram no mercado, e nós temos um colágeno muito especial, né, com padrões quânticos, que isso aumenta a absorção pelo nosso organismo até 98%. Os colágenos normais, nosso organismo aproveita em torno de 15%. Então, vocês procurem verificar esse tipo de colágeno. A Quantum Bio desenvolveu esse colágeno, hoje está no mercado mundial, né? É um colágeno específico e que você vai ter um resultado mais rapidamente. Eu gostaria também de dizer a vocês que a qualidade em tudo é importante, mas na questão do colágeno a qualidade é essencial, né? Porque senão você não aproveita, você não tem o resultado que deveria ter, né? Então a Quantum Bio está à disposição para informar sobre a qualidade do colágeno e que tipo de colágeno nós temos. Nós temos colágeno de dois tipos, de origem animal e de origem vegetal. E colágeno de origem vegetal também é a única no mundo com padrões quânticos, né? Nós estamos à disposição para informar esses detalhes. O colágeno, como eu já disse na outra ocasião, né, em tudo que nós temos, seja na pele, seja nos dentes, seja no cabelo, seja nas unhas, o colágeno, ela está presente, né? Por isso que eu gostaria que vocês inteirassem mais sobre o colágeno e a Quantum Bio, dentro do quadro técnico, está à disposição para informar sobre isso. Muito obrigado, até outra ocasião. Com o carinho da Love Suco, lá da Ju, que concedeu para nós uns sucos maravilhosos, coloridos, que a gente pôde receber os nossos convidados hoje aqui.
com carinho também da Thay Art, que nos veste e que também todos os acessórios bacanas são lá da Thay Art, além da decoração que você viu aqui hoje no programa. E do Jardins Eventos, que fica aqui na Zona Sul, onde você vai poder realizar festas extremamente charmosas, porque o lugar é um arraso aqui de frente para o rio. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui Edith, bem-vinda. Eu que agradeço, cara. A Edith vai dar continuidade ao tema que nós vimos abordando antes com a Cristiane Ganzo, que a gente falou de emoções, de como navegar nas crises emocionais, né? Só que agora a gente vai procurar conversar com a Edith um pouquinho mais sobre como as emoções afetam o nosso pensamento, a nossa consciência e alguns detalhes importantes que eu gostaria que você soubesse, que nós gostaríamos que você soubesse. Ela é uma terapeuta com especialização em parapsicologia clínica científica, tem pós-graduação em parapsicologia social e institucional e formação em hipnose clássica e hipnose rápida, ou seja, hipnose por impacto. O objetivo da Edith é ajudar as pessoas a usarem a sua mente e as suas emoções a seu favor e por isso ela foi convidada. Eu queria que você explicasse para nós e para o público de casa a diferença entre a consciente, subconsciente e, se puder, dar uma navegada por o que é consciência. Que a gente fala tanto hoje em dia. Isso, claro, Carla. É importante entender que consciente e subconsciente são duas funções da mente humana, né? Então, o consciente é o momento da racionalidade, né? O ser racional. O consciente é aquilo que eu domino. O consciente que domina é aquilo que nos difere dos outros seres, que nos faz gente, quando estamos utilizando a razão, né? Então, o consciente é o que nos faz decidir, analisar, compreender, tomar decisões, certo? Esse é o consciente, então nos difere. O subconsciente chamamos de irracional, a função mental que nos iguala aos outros seres, certo? Funciona automaticamente, independente da nossa vontade. No subconsciente nós estamos naquilo que a gente chama de inconsciente coletivo ou ainda é? Também. Está dentro dessa mesma onda, tudo entra, porque o subconsciente não seleciona, ele não tem capacidade de selecionar, ele apenas registra todos os acontecimentos, né, em todos os momentos, desde a nossa concepção. Você está em casa vendo a gente, está com os cabelos voando e navegando nas ondas do subconsciente, porque Porto Alegre está fazendo um calorão danado hoje, a gente preferiu gravar aqui na rua, mas de igual maneira aproveite as informações porque você... É muito importante o que nós estamos passando para você, tenha certeza disso. Então, o subconsciente tu não domina. À medida que eu me conheço, eu posso dominar, mas no automatismo ele está funcionando sempre. Porque ele traz consequências, né? Só vou dominar quando eu estiver na minha consciência plena, que é o estado da minha racionalidade completa. Aonde sim, aí eu posso decidir, tomar as melhores decisões da situação que eu estou vivenciando. E é um momento que eu posso afirmar categoricamente que eu sei o que eu quero, né? Posso realizar com liberdade, né? Sem pressão interna ou externa, tenho certeza absoluta que é isso. Só assim é que eu estou sendo consciente. Com o treino e o autoconhecimento você consegue. Porque tem aquele momento que a gente toma decisões achando que sabe o que quer. Muitas vezes a gente se engana, até a gente vendo pessoas tomando decisões e realizando, aparentemente parece ser exatamente o que ele deseja, mas por trás daquilo pode ter outras programações que impulsionam, seja pelo medo, a lei da sobrevivência, né, a ganância, ou muitas vezes é impulsionado por alguma força externa que não tem controle. E até de ancestralidade também, né? Muito importante, sim. Aí você tem a hipnose como uma boa ferramenta, então, né? Sim, a pessoa chega no momento que ela não sabe porque ela fuma, ela não sabe porque ela está bebendo. Então tem vários fatores que vêm, né, acompanhando essa pessoa nesse comportamento, né? Muitas vezes a hipnose a gente usa como uma ferramenta quando necessário, mas analisando a personalidade, o seu histórico familiar, alguns dados, desde a gestação, muitas vezes se resolve sem precisar de usar técnica. Mas quando precisa, a gente usa a hipnose consciente. Né? A pessoa está acompanhando os acontecimentos. Que é uma maravilha. Eu já tive a oportunidade de ter um atendimento com outro profissional, alguns anos atrás, e para mim deu resultado em uma semana.
Que é uma coisa bastante, ela é bastante rápida, Sim. apesar de eu ter feito a hipnose consciente, né? Edith, o subconsciente, ele só recebe e arquiva. Ele recebe emoções, hábitos, tudo, medo, e também ele é o depósito da nossa memória, né? Mas isso tudo chega assim meio sem controle. E isso se torna realidade na nossa vida. Por exemplo, se a gente assiste muitas imagens de violência, a gente passa a ter uma vida com base nessa violência. E isso sem controlar, sem dominar. Não era o que tu queria. Tu não quer ser uma pessoa violenta, nem com medo. Mas foi isso que tu alimentou, né? Foi isso que tu colocou para dentro. Como é que ocorre essa materialização? Bom, o subconsciente é uma função, não é estático, né? Ele pode ser programado e reprogramado. Mas o que acontece, Carla? No momento da concepção, quando nós estamos sendo concebidos, nós já começamos a fazer as nossas programações. E já dentro, junto com os gametas masculino e feminino, nós já trazemos uma carga genética dos pais, dos avós, dos antepassados. Então, nós já estamos recebendo uma carga de informação que não são as nossas escolhas, mas que estão ali. E todas essas informações no momento da concepção, que a mãe sente, pensa, vivencia, toda a história nossa durante os 9 meses, nosso nascimento, enfim. Isso é muito forte. No nosso dia a dia, o subconsciente apenas, ele grava, ele registra, que é o nosso arquivo secreto, como a gente diz, né? É o arquivo secreto. Por isso que a gente tem que cuidar muito das crianças nenês, né? Muito, por isso que é importante a gente entender o consciente e o subconsciente para usar mais a nossa razão, usar mais o nosso consciente, fazer a seleção daquilo que é bom e o que não é, né? Formar novas conexões neurais no nossa mente com outras programações de mentalizações positivas, né? De associar as emoções com os sentimentos positivos, vigiar-se constantemente. Trocar, sair daquele campo quântico, né? O campo do passado, dos antepassados, da história que é colocada como geral, para o meu. Qual é o meu? O que eu quero para mim? Então, no momento que a gente começa a se observar, se analisar, se cuidar, observar os pensamentos, né? As ações, as atitudes, o teu comportamento próprio, com o teu próprio corpo, né? Como é que você está se tratando. Aí você começa a formar novas conexões neurais, moldar novamente o teu cérebro. E aí você se abasteceu de combustível bom. De combustível bom, porque tu vai selecionar, você tem essa capacidade de fazer a seleção daquilo que é bom para você. Ainda mais que a materialização, ela está fortemente ligada à emoção. A emoção é tão forte que ela materializa muito rápido aquele acontecimento na tua vida, né? Nós temos programações fortemente enraigadas na nossa mente, que é muito difícil de mudar. Né? Mas a gente pode suavizar, à medida que você se conhece, conhecendo toda essa tua história, você começa a suavizar aquelas emoções. Talvez algumas impossíveis até de mudar, mas que não vamos deixar com que ela estanque e pare de agir sobre a nossa vida sem a gente querer. Né? Então a gente vai aprofundar realmente. Como a gente, isso que eu chamo de consciência. Sim, consciência é esse fato de você saber e comandar aquilo que é bom para você. Você está atento, ligado ao que está rolando, né? Isso, selecionar o que é bom para você. Selecionar o que é bom para você. Esta mensagem super bacana da Edith que a gente deixa aqui. Ela é uma psicoterapeuta muito competente e você também pode já ter os seus profissionais adequados, mas a dose diária de cuidado é de cada um, né? Bom. É importante frisar, Carla, que cada um é o arquiteto do seu destino, da sua história, responsável. Então, geneticamente, nós recebemos uma herança, né, dos nossos pais, através da... Mas essa herança, nós temos capacidade de moldar, fazer dela, utilizar ela à medida que nós precisamos ou como nós precisamos. Então, a gente vai moldando a nossa história de acordo com o meu interesse e não com o interesse da história dos antepassados, né? O que geneticamente foi embutido para nós. Que interessante. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, cara. Venha sempre ao programa. Essas informações são maravilhosas, são super dicas para a gente tocar a vida aí para frente, trocando a nossa energia, né? Eu agradeço, cara. Obrigada.
pessoal, como vocês já sabem, a gente vive num campo eletromagnético, ou seja, o que emana volta. Então essa questão de combate contra a pobreza, combate contra a doença, ou combate, por exemplo, se tu vai combater o pecado, onde tu bota o foco aumenta, porque a gente vive num campo eletromagnético, o que tu emana volta. Então a gente teria que estimular a virtude e não combater o pecado, a gente teria que estimular a riqueza e não combater a pobreza. Todos esses tipos de coisas, quem está lá em cima, quem está no poder já sabe, porém isso não é feito porque esse tipo de coisa é fundamental para o sistema funcionar, para o sistema continuar da forma que está, para o poder continuar da forma que está, certo? Então é preciso que cada pessoa internamente assuma pegar a vida dela e tomar as rédeas, pegar a responsabilidade da vida dela, assuma a responsabilidade da própria vida. Por quê? Porque o teu interior, ele molda o teu exterior. Por quê? Porque a gente vive num campo eletromagnético, ou seja, o que tu emana volta para ti. Então, não existe a crise ou a doença ou a pobreza, ou seja, qualquer coisa. O que tu emana volta. É muito simples, é só tu ir atrás dos objetivos que eles voltam para ti. Tu vai na biblioteca procurar um livro, o livro cai na tua cabeça. Por quê? Porque o universo funciona assim. Quem bate, a porta abre. O universo é uma coisa muito simples, porém é preciso seguir as leis que regem o universo. Então é preciso buscar informação de qualidade. Porque quanto mais informação tu tiver, mais tu vai saber como o universo funciona e mais tu vai saber se adequar a isso, certo? A questão é pessoal. Dá para ser por amor ou dá para ser pela dor. A escolha é pessoal. Até a próxima, pessoal.